Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 29 minutos, quarta-feira, 8 de setembro, acabou o feriado. E olha, acumulados de chuva das últimas horas provocam alagamentos e transtornos em diversas cidades do estado. Começando então por Porto Alegre, Lucas Abate, bom dia para você, aonde você está nesse momento? Bom dia, Luciane, a todos que nos acompanham. Bairro Jardim Leopoldina, na zona norte de Porto Alegre. Principal ponto de alagamento lá no fundo, Rua Germano Bessler. Olha só a quantidade de água acumulada, Luciane. Um pouco antes, a gente acompanhou o trabalho do Corpo de Bombeiros e a gente tem as imagens. Os bombeiros entrando nessa água e dá para ter uma noção, uma ideia da altura que a água chegou por aqui, porque chegava até na altura do peito dos soldados que fizeram o resgate de um motorista. E a gente tem, inclusive, também imagens desse resgate, um carro preto que ficou preso mais ou menos nesse ponto, estava andando por essa rua e quando a água chegou mais ou menos na altura das rodas, o carro ficou preso, apagou na água. E agora, Luciane, vou mostrar rapidinho aqui pra gente, esse veículo já foi retirado, inclusive contou com a ajuda de uma retroescavadeira, porque nem mesmo o caminhão guincho conseguiu chegar por aqui. Cristiano, mostra aqui pra gente o carro pelo lado de dentro. O motorista travou aqui, peraí, seu Marshall, abre pra gente aí. Ainda bem que tá funcionando ainda a abertura. Nossa. Olha só aqui, Luciane, o carro ficou completamente molhado. O motorista não conseguiu mais ligar o veículo e agora está aqui aguardando o guincho. Ele ficou quase 3 horas preso dentro do carro até ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros. Uma manhã de muitos transtornos por aqui. Tá certo, obrigada, Lucas Abate. Daqui a pouco você volta com mais informações. Vamos para outro ponto da cidade, onde está o Guilherme Roquete. Guilherme, bom dia. Onde você está? Também muito alagamento e transtornos, hein? Muito alagamento, Luciano. Eu podia te dizer que eu estou nas Cataratas do Niágara, aqui na zona leste de Porto Alegre. Eu estou numa região aqui da Rua da Represa, num cruzamento da Rua da Represa. E olha a situação aqui nessa região, tá? É a verdadeira cachoeira aqui na região da Rua da Represa. Esse aqui, Luciano, é o entroncamento da Rua da Represa na zona leste de Porto Alegre, bairro Aparício Borges. É o entroncamento da Rua da Represa com a Rua Cavalo Crioulo, Rua Cabo Noé. E tem uma verdadeira corredeira vindo dessa parte aqui de cima, Luciane, que inclusive o Corpo de Bombeiros estava aqui agora há pouco e teve de resgatar um morador numa casa que fica exatamente na linha daquele poste ali, ó. Tem muito transtorno para esses moradores, porque já deveria ter ficado pronto há muito tempo a galeria da chuva. Inclusive, a gente pode conversar aqui com uma moradora da região, Júlio. Vamos chegar um pouquinho mais para cá para conversar com a Dona Rosa, que ela é uma das líderes comunitárias, ela estava aqui com a gente. Dona Rosa, quanto tempo já era para estar pronta essa situação aqui da entrada ali da galeria? Quanto tempo que isso já era para estar pronto? No mínimo uns 20 anos, tá? Houve vários tipos de tentativas, de conversas com governos, vários governos entraram e saíram, e todos diziam que não tinha como fazer alguma coisa. Conseguimos, através do orçamento participativo, uma demanda, gravar essa demanda, e nessa demanda nós conseguimos um valor bem razoável que dava para fazer 2 galerias, que seriam 5 ou 4, isso depende do engenheiro, 4 galerias aqui e 5 lá em cima. Se era um total de 9. Nós tínhamos até 3 anos atrás essas galerias esparramadas aqui em cima. Só que elas sumiram da noite para o dia, né? Ficaram 1 ano e pouco ali parado e nunca usaram nada. Quando vieram agora, eles vieram e fizeram outro tipo de encanamento, outro tipo de turbulamento que não comporta todo o fluxo dessa água. Então acontece esse tipo de coisa. E a nossa preocupação nessa luta não é só as casas que tem na beira, que vêm a se obstruir e cair, mas é o problema de ratos, baratas, doenças, né, que são transmissíveis através dessa água contaminada. A nossa preocupação é com o desflorestamento que está descendo também, tudo. Então, tudo isso impede também o fluxo dos carros, né? A passagem das crianças para ir para a escola, que ali é uma escola, né? Então, e ida e volta também, né? Então, tudo isso nos preocupa. Tá certo. Rosa, se tu ficar por aqui, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui da Zona Leste de Porto Alegre, bairro Partenon. É contigo aí no estúdio, Luciane. Tá certo, obrigada, Guilherme Roquete. Daqui a pouco que volta com mais informações ao vivo sobre os transtornos da chuva aqui em Porto Alegre. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar.
Agora 11 horas e 34 minutos. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre os transtornos que a chuva das últimas horas, dos últimos dias, né, está causando em todo o estado, não é só em Porto Alegre, várias regiões com problemas. Também vamos saber da Estael Cias, até quando segue a chuva aqui no Rio Grande do Sul. Outra entrevista que você vai ver aqui ao vivo no SBT Rio Grande é com a Defesa Civil, que vai nos atualizar sobre a quantidade de chuva nas últimas horas, como está o trabalho da Defesa Civil para ajudar quem precisa. Inclusive, o último boletim que nós recebemos da Defesa Civil apontava 15 municípios, claro que ainda tudo muito em apuração, 15 municípios gaúchos com problemas adversos, ou seja, com problemas relacionados à chuva, ao granizo, ao vento. Então, logo mais nós vamos trazer todas essas informações, fronteira oeste, região central, região sul, enfim, as cidades onde tiveram problemas. Essas imagens, por exemplo, são de Alegrete, que sofreu bastante com o acumulado de chuva, né? Município que mais choveu aqui no Rio Grande do Sul, mais de 200 milímetros. Às vezes a gente não tem muita noção, mas isso é mais do que a média para todo mês, imagina só em 2 dias, né? Aí, ó, imagens de Santa Maria, que também sofreu com o vento. Então, lá teve muito destelhamento, telhados que voaram, placas. Olha só essa imagem aí, um outdoor, né? Uma placa enorme lá de Santa Maria que acabou vindo abaixo por causa dos fortes ventos que passaram de 70 km por hora. Inclusive, prefeito lá de Santa Maria, Jorge Pozobon, vai estar aqui ao vivo nos trazendo detalhes sobre o trabalho lá na cidade da região central para ajudar as famílias que estão prejudicadas, afetadas por causa das chuvas. E agora vamos dar uma pausa. É hora de um rápido recado do André Har. Pode rodar. Já estamos em setembro, mês que se aborda muito a saúde mental. Talvez nunca tenha sido tão necessário cuidar dela, não é verdade? E a IBCM pode te ajudar com isto. O plano de saúde da IBCM conta com terapias diversas e sem coparticipação, o que é bastante difícil de encontrar em outros planos, não é verdade? Além disso, oferece diversas especialidades médicas, além de odontologia, terapia e fisioterapia. E para você poder cuidar da família toda, o valor não muda de acordo com a idade. Tudo pensando em sua saúde e tranquilidade. Ligue já, 0800 647 5511 ou chama pelo WhatsApp que está aparecendo aqui na sua tela e conheça mais o que a IBCM tem para oferecer a você. IBCM, o plano de saúde feito para o servidor público municipal e estadual. Agora 11 horas e 37 minutos, quase 38, e nós vamos falar agora sobre um caso revoltante, revoltou todo o estado, né, da pequena Ágata, que foi morta após ser estuprada lá em Lajeado. Depois o corpo foi jogado no Rio Taquari, caso que a gente vem acompanhando desde o fim de semana. Ô, Glauco, vamos recuperar um pouquinho para o pessoal de casa sobre como ocorreu este assassinato e aí já traz para a gente o que tem de novidades aí nas investigações. Ontem nós conversamos aqui com o delegado Humberto, que é responsável pelo caso. Eu sei que eles ainda estão aguardando os laudos da perícia para definir bem qual foi a causa da morte, né, Glauco? Bom dia para você. Bom dia, Lu. Bom dia a todos. Pois é, o delegado não pode esperar simplesmente pelo resultado dos laudos, que podem demorar. Então, ele já está encaminhando essa investigação, está ouvindo testemunhas, diz que vai ouvir novamente, se já não o fez, a mãe desta garota, a Ágata, de 5 anos, que acabou assassinada desta forma brutal. O homem de 26 anos, conhecido da mãe, está preso, foi preso logo depois que tudo aconteceu, estava com as roupas ainda embarradas. Segundo a polícia, não há a menor dúvida de que ele teve a intenção. Agora, nós estamos ainda tentando entender este caso, como aconteceu, por que pessoas como este rapaz de 26 anos faz barbáries como esta que a gente está presenciando. Pois acaba não sendo caso isolado, isso que preocupa, né, Lu? Infelizmente, né, Glauco? Acho que toda semana a gente traz algum caso. Exatamente. Eu tô aqui cobrindo as férias do André Har, que já é o segundo ou terceiro caso como esse de violência sexual, nesse caso ainda assassinato, né? Uma semana passada, Guilherme Fadanelli também trouxe aquele caso de Caxias do Sul, que foi dentro de casa um conhecido que a família abrigou, que estava procurando emprego.
E aí acabou violentando também, né, o adolescente, né, Glauco? O que chama mais a atenção, quer dizer, o violentador e a vítima estão muito próximos, são conhecidos muitas vezes, até íntimos da família. Bom, mas para tentar entender um pouco mais, nós fomos atrás de explicações com uma especialista, a psicóloga Antonieta Cavalcante. Ela atuou por 5 anos na Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente de Manaus. Ela lidava diretamente com casos como este que aconteceu com a menina Ágata. Ela começa falando, olha, é um negócio estarrecedor, Lu, preste atenção. Ela fala que crianças acabam sendo objetos, alvos, miras destes irresponsáveis, criminosos, chame o que quiser. Vamos ouvir. O objeto de desejo deles é a criança porque ela é vulnerável. A maioria dos casos, esse adulto que praticou violência contra a criança provavelmente sofreu um trauma, sofreu a mesma violência quando era criança. E ela acaba reproduzindo isso na vida adulta por causa do trauma que foi instalado. E aí, essa perversão que foi instalada nele faz com que ele, como se ele tivesse ali, digamos assim, praticando algo que ele sofreu, querendo que isso seja perpetuamente colocado na vida de outras crianças, porque ele acabou sofrendo a mesma coisa. Nossa, preocupante, né? Preocupante. É a chamada bola de neve. Quer dizer, eu sofri violência, eu vou fazer violência, isso aí, se não parar, ela vai virar. Sim, né, é o ciclo da violência mesmo, né? Exatamente. E se aplica, inclusive, para violência física. Normalmente, pessoas que foram vítimas de violência física dentro de casa também reproduzem na fase adulta com os próprios filhos, né? Até a violência contra a mulher, normalmente filhos que presenciam pais que vivem nessa situação de violência acabam também reproduzindo a violência doméstica na fase adulta. É muito triste isso, né? Precisa romper esse ciclo, né, Glauco? Muito. E contra alguém que é vulnerável. Essa palavra é muito importante, eu diria fundamental nesse contexto. Ela também falou sobre a criança, né? Que é a vítima, que sofre maior a consequência, a principal consequência nesse tipo de caso, né? Vamos ver o que ela falou em outra parte desse depoimento. Eu repito, é uma psicóloga, Antônia Cavalcante, que atuou por 5 anos na Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente de Manaus. Vamos ouvir. As escolas, elas são a porta de entrada, né? Então, a criança é o primeiro contato pós-casa da criança. E por isso, ela vai conseguir trazer para a escola, para aquela pessoa de confiança, essa situação que ela está vivenciando dentro de casa. Porque a maioria dos abusos é dentro de casa. É por alguém conhecido. É por uma pessoa conhecida da família. Isso que ela falou é extremamente importante, né, Glauco? Confirma, porque né? As escolas, elas têm esse papel realmente fundamental, né? Elas têm esse diálogo normalmente aberto com o conselho tutelar, ou seja, a criança, às vezes, ela tem o convívio diário ali com os professores e o professor tem esse olhar, sabe quando a criança está com algum comportamento diferente, né, Glauco? Sabe que a minha mãe trabalhou durante muito tempo em escola e ela trabalhava na parte de orientação pedagógica, né? E em seguida eu conversava com ela, com a colega dela, supervisora, e elas diziam que a criança que sofre abuso em casa, ela dá sinais. E ela dá sinais em sala de aula. Vários. Desde problemas na hora do aprendizado, choro. Há uma série de sinais, né, que elas podem trazer para dentro da sala de aula. E esse assunto veio logo à tona, no começo, inclusive, da conversa com a psicóloga, porque nós estamos atravessando por uma pandemia, né? Então, muitas escolas deixaram de funcionar, para não dizer todas, né? E a criança ficou em casa, ou seja, muitas vezes mais exposta. E outra coisa, você estava falando aí, Lu, sinais, alertas que pais, familiares de uma forma geral, vizinhos têm que ter. Ela também falou a respeito disso, porque, olha, tem que ficar de olho muito aberto. Vamos ouvir. A criança, muitas vezes, ela não consegue distinguir o que é carinho de abuso. Então, os pais esclareçam isso para as crianças, esclareçam o que é um carinho, onde pode tocar, onde não pode tocar, onde é sinal de alerta, que alguém possa fazer isso com ela, né? E acolher, trazer, mostrar que acredita na criança,
mostrar um ambiente confiável. Pois é, Glauco, até eu estava procurando, né, uns dados que eu lembro que ano passado o Ministério da Família tinha divulgado alguns dados da Ouvidoria de Direitos Humanos, do Disque 100, e é justamente isso que você estava trazendo, ou seja, 73% dos casos de violência sexual que foram remetidos até ali o ano passado foram dentro da casa da vítima ou do suspeito, ou seja, há uma relação de intimidade e de confiança, né? E 87% dos abusadores eram homens, a maioria entre 25 e 40 anos, e quase a metade era pai ou padrasto. Esse dado me deixou, assim, chocada, Glauco. É horrível isso, porque nós estamos falando, tudo bem, padrasto pode ter ali uma relação de um certo distanciamento, mas pai é uma relação sanguínea. E existe isso, sim, senhor. Por isso, só para reforçar, Lu, o que disse a psicóloga, tem que redobrar a atenção. E outra, o abusador não vem com crachá, ele tem a carinha bonitinha, simpática, ele é alegre, muitas vezes conquista a confiança e depois comete o abuso. Fica o alerta, então, 11 horas e 45 minutos. Vamos mudar de assunto, porque o assunto hoje é chuva. E a gente vai lá para as ruas onde está o Guilherme Roquete, e está ali ao lado de praticamente uma cascata, uma cachoeira em meio a Porto Alegre. Explica o que está acontecendo aí, Guilherme. Luciane, bairro Partenon, eu estou num dos entroncamentos aqui da Rua da Represa e olha só o que está acontecendo aqui, Luciane. A gente vai se aproximar um pouco mais, aí, Guilherme, pelo amor de Deus, simplesmente, olha, deve ter aqui, Luciane, mais de 1 metro de altura, tá? Olha aí, ó, mais de 1 metro de altura e olha essa queda d'água com inclusive barulho, ó. Vou aproximar o microfone, ó. Olha o barulho da queda d'água, Luciane. E tudo isso, sabe por quê? Cachoeira do bairro Aparício Borges. Tudo isso, Luciane, simplesmente porque aqui não foi feita, deixa eu ver se eu não tô com o fio aqui pendurado. Tudo isso porque aqui não foi feita a obra de drenagem que deveria ter sido feita há muitos anos, Luciane. Tinha obra, tinha material, mas não foi só por aqui. Dona Maria Helena, me conta a história. Não foi só aqui nessa rua que a gente tá tendo esse problemão todo, né? Na rua da senhora também. Na Manuel Bittencourt, a rua tá impecável. A gente ganhou aquela para fazer a rua, né? Inclusive o material ficava tudo dentro do meu pátio, guardado, as máquinas, os materiais da pedra, que era a empresa que estava. As galerias estão lá em cima guardadas, só que não fizeram nada. Quando o Marquesan assumiu, embarcaram a obra. Pararam tudo, pararam no meio do caminho. Aí hoje nós temos dessa situação. Por que alaga aqui? Porque eles não fizeram lá. Quando é que começou? Quando é que começou cedo? Foi de madrugada ainda que começou essa inundação? Sim, foi de madrugada. Foi de madrugada que aconteceu isso tudo aí, ó. Porque ontem estava até tranquilo, né? Estava bem tranquilo a rua ontem. Eu queria botar o meu vídeo aqui, mas não estou conseguindo. Não, mas não tem problema, dona Marilena. Ô, Guilherme. Porque assim, ó, a gente está percebendo o seguinte. Fala, Luciane. Você está aí no bairro Aparício Borges, não é aí nessa região que, inclusive, na madrugada, uma casa acabou desabando? É uma região mais ou menos próxima daqui, sim, Luciane. Na verdade, a gente está numa parte em que o bairro aqui, ele fica entre duas partes mais altas, tem 2 morros aqui. E é justamente aqui, ó, Luciane, a água, ela vem de 2 pontos. Ela vem tanto dessa parte de cima, que agora o Júlio está nos mostrando aqui, e vem dessa outra parte, Júlio, à tua esquerda, tá? Ela tá aqui, ó. Vem dessa região que é mais alta aqui. Mas vamos mostrar, a dona Maria Helena tá com o vídeo dela da rua. Sim, qual é a sua rua lá, dona Maria Helena? Manuel Bittencourt. Pera aí um pouquinho. Vira aqui para o nosso cinegrafista, dona Maria Helena. Olha só como ficou a rua Manuel Bittencourt, o vídeo da dona Helena no celular dela. Sim, tá horrível. E a gente está aguardando pelo nosso asfalto, né? Porque afinal de contas, faz anos, são 4 anos isso aí. Tenho prova, tenho toda a documentação comigo guardado, né? E a nossa lá não passa nem carro. Eu tô ali de carro, mas... Não consegue chegar em casa de... Não, chego, mas é uma dificuldade. Tá aqui o vídeo que eu desci gravando. E essa água que vem para aqui é exatamente a que vem lá de cima, porque eles não fizeram as galerias. Ou seja, Luciane, o que acontece aqui?
todo esse trecho aqui já era para ter uma galeria, com quadrados bem grandes, canos grandes, para poder drenar essa água, porque aí a água iria entrar dentro do cano lá para cima, naquela outra região mais acima aqui do bairro, e não viria aqui por cima da calçada, porque onde a gente está vendo aquele caminhão ali, tá muito difícil até de passar carro. Agora, Luciane, a situação tá até tranquila por aqui, porque de manhã cedo tava bem pior, de manhã cedo a água chegava a encostar nos carros. Vamos ver a altura agora ali, ó, Luciane, nesse caminhão. Olha que ele é um carro alto, deve ter 25, quase 30 centímetros de altura, e mesmo assim, né, a água, ela chega próxima ali do eixo na parte de baixo do caminhão. E, Luciane, eu estava conversando aqui com os moradores, deixa eu ver onde é que tá, a Rosa tá aqui do outro lado, eu vou conversar com ela. Ah, sim, fala, dona Marília. Eu queria pedir para ver se o prefeito Melo vem aí novamente na nossa comunidade, porque inclusive eu votei até para ele, né? Votei, a última eleição eu votei para ele, para se eleger, para ele ver a nossa situação. É só isso, eu como moradora estou pedindo, que eu também sou do grupo aqui, entendeu? Eu cuido muito lá em cima, Manuel Bittencourt, é lixo, eu cuido, eu não deixo lixeira cheia de lixo, eu estou sempre juntando, queimando para não vir para dentro dos arroios, é só isso que eu queria pedir. Então, tá aqui o pessoal pedindo pela presença do prefeito Sebastião Melo. Fala, Luciane. Olha ali para o seu lado esquerdo, tem até um Cusco para variar, né? Nos nossos links, tá ali, tem, ó. Tá sobre aqui, ali, ó, um degrau. Olha só. Tá olha todo aqui, molhado, pobrezinho. Tá molhado, né? Tá molhado, coitadinho. Tá molhado, né? O cachorro... então, já tem até o dono dele aqui. Mas deixa eu perguntar de novo aqui. Olha ali, tem dono o cachorro. Olha, aqui, querido, tem dono tá ele. se protegendo, ele tá de coleira. Tá. Exatamente. Até porque assim, ó, Luciane, o que acontece? Cada vez que passa um carro nessa parte aqui que tá cheia d'água, levanta uma onda, né? Claro. E eu ainda tô de bota, de galocha aqui, mas se não, assim, ó, ia estar com o pé molhado que nem o Júlio tá agora, porque, né, ele veio sem galocha, molhou o pé. Rosa, me diz uma coisa, quanto tempo já que era para estar essa galeria lá de cima pronta, que vocês já tinham todo o material e até agora nada, né? Continua essa corredeira aqui no bairro? Em torno de 5 anos. Porque, como eu falei, 20 anos a luta, né? Mas claro que isso aí sempre teve esse problema por aumento de quantidade de famílias que foram se inserindo dentro do processo aqui na comunidade. Mas, 20 anos para cá, essa luta se fez e nós conseguimos alcançar há 5 anos atrás. Então nós já tínhamos, como a própria dona Helena falou, e que é a realidade, essa verba era para poder construir essas galerias e parte da rua Manuel Bittencourt, né? Até agora não foi feito. Aliás, assumiu todo o encanamento, né? E depois eles fizeram isso aqui pela metade. Quer dizer, um outro tipo de faturamento para mais gastos, né? E para acontecer esse tipo de coisa. Júlio, mostra o motociclista aqui, ó, que estava atravessando ali, ó. Ele acabou de passar justamente pelaquela parte mais alta e agora ele vai passar, ó, justamente pela parte onde tem a correnteza, né? Todo esse imagem da cachoeira, só um pouquinho, Rosa, deixa eu só... Não, segura aqui, porque é que eles estão me pedindo aqui pelo fone. Vamos voltar aqui pra cachoeira então, Júlio, olha só. Ai, que perigo, Júlio, vem essa moto ali atravessando bem na cachoeira aí. Tu viu só? Bem na cachoeira. Eu vou me aproximar de novo aqui da cachoeira. Eu até posso te dizer o seguinte, ó, Luciane, eu não sei se não tá maior, hein, a vazão de água aqui. Eu não sei se não tá maior, porque o que acontece? Isso, por mais que a chuva tenha parado agora, o que acontece? Toda a água desce para essa região aqui e toda a água acaba vindo parar no mesmo ponto, nesse mesmo ponto aqui da Rua da Represa. Olha só, eu vou botar meu pé aqui, ó, vou ficar bem na beiradinha, tomara que eu não caia, tá, Luciane? Ai, Guilherme, olha aqui, pelo amor quase de a minha Deus, galocha Guilherme inteira. Quase a minha galocha inteira, quase a minha galocha inteira afundada aqui dentro d'água. Mas eu tô acostumado, sou guri de Jaguarão, já tô acostumado a brincar na beira do rio, nunca caí, pelo menos até hoje. Tomara que não seja hoje ainda. Tomara. Mas, enfim, Luciane, essa é a situação aqui no bairro Partenon. A gente faz uma brincadeira também, mas assim, a situação dos moradores realmente é muito complicada. Porque ter que conviver com isso aqui, gente, é o fim da picada, por favor, tia. Olha o que estava nos dizendo a Rosa ali. Há 5 anos essas galerias estavam aqui e o que ela está falando é verdade, porque eu vim aqui com a reportagem do SBT para mostrar as galerias que estavam lá para cima e que estavam sendo usadas pela gurizada, para a gurizada brincar. Sim, porque a galeria não estava disso. instalada e ficou, te lembra?
agora, faz um tempinho já. Ficaram aquelas galerias lá e elas eram para estar aqui resolvendo esse problema. E não estão. Elas estão aonde agora? Já ninguém sabe mais porque elas já sumiram. Se elas tivessem sido instaladas pela prefeitura, o problema estaria minimamente resolvido. Claro, talvez teria água, mas não esse aguaceiro todo aqui, né, Luciane? Ô, Guilherme, a nossa produção já está entrando em contato, viu, com a prefeitura para ver exatamente o que vai ser feito a partir de agora, ou o que não foi feito e o que será feito, né? Para a gente ter um retorno aí para a comunidade que está nos assistindo nesse momento. Daqui a pouco você volta, tá com mais informações. Agora, Glauco, impressionante, né? Como todo ano a gente volta a noticiar os mesmos problemas nos mesmos pontos de Porto Alegre. Agora, muito bom o que fez a moradora, né? Ô, prefeito, eu votei no senhor. Apareça aqui de novo agora, nós estamos precisando aqui. É isso que a gente tem que fazer dos políticos. Não é simplesmente dizer, não, o político não presta. Vá lá e cobre. Prefeitura, dá uma atenção ali, porque aquele pessoal está precisando muito, muito, né, Lu? Vamos falar com o prefeito, Sebastião Melo. Ô, prefeito que está nos assistindo aí, a gente quer uma posição. A comunidade lá do bairro Aparício Borges, olha lá, uma cachoeira no meio do bairro. A canalização que eles estão aguardando há 20 anos. Há 5 anos atrás acharam que ia sair do papel. Foi levado lá todo o equipamento, toda a estrutura, né? Aqueles canos, né, o Glauco, assim, as galerias para fazer, as galerias, né? Exatamente. Eu lembro daquela estrutura que ficou ali, né? Ao relento, se deteriorando com o tempo. A gente não sabe onde é que foi parar. O fato é que a obra não saiu do papel, como a gente está vendo aqui. E aí, todo ano, a gente acaba noticiando os mesmos problemas, nas mesmas regiões, problemas que já deveriam ter sido solucionados há muito tempo. Então, alô, prefeito Sebastião Melo, ó, aqui o canal está aberto. Se o senhor tiver algum retorno, alguma resposta para essa comunidade, o canal está aberto por aqui, né, Glauco? Exatamente. Embora tenha sido dito aí que, olha, na administração Marquesan eles não fizeram, não interessa. Não interessa. Tá? Não interessa. Quem está no poder tem que fazer. Exatamente. Bom, vamos para outro ponto, então, da Zona Leste, vamos para a Zona Norte, onde está o Lucas Abate, que tá com o pé embaixo d'água, hein? Dentro d'água, hein, Lucas? Por aqui não tem cachoeira, não tem cascata, mas tem, olha só, Luciane, um alagamento e um grande alagamento por aqui. Dá para nadar abraçada praticamente. Eu não entrei, mas eu vi os bombeiros passando por aqui, mais ou menos no meio da rua. A água, Luciane, batia na altura do peito. Eu quero mostrar para vocês, eu tô aqui na calçada, tô num ponto mais elevado. Eu vou usar um cavalete da EPTC que estava boiando por aqui, só para mostrar o perigo que é isso aqui. Daqui a pouco uma pessoa desavisada passa por aqui, porque olha só, do meu lado, logo onde eu tô, olha só a profundidade que vai indo esse cavalete da EPTC. Então tem vários buracos por aqui, ó. Então alguns moradores se arriscam, daqui a pouco acabam caindo nesses buracos, nessa grande profundidade do alagamento que está aqui. Tô apanhando aqui desse cavalete, passou boiando por mim, assim como outros que estavam fazendo a demarcação por aqui. Eu vou chegar um pouquinho mais, vou caminhar com cuidado por aqui. Eu estou bem numa parte de concreto mais elevada, que a gente consegue andar com mais tranquilidade, mas mesmo assim cuidando, ainda bem de bota, porque permanece bem cheio aqui do meu lado, para mostrar a origem desse problema todo. Vocês estão vendo o alagamento, daqui a pouco a gente vai mostrar o motorista que ficou preso, que ficou ilhado. Mas a origem está aqui, ó, Cristiano vai mostrar pra gente. Tem uma via lateral entre esses dois condomínios. Por ali passa uma galeria de esgoto que já existia antes, mas com a construção desses prédios, com mais moradores, essa rede não foi ampliada. O que aconteceu? Obstruiu, ficou sobrecarregada e aí quando chove acaba gerando todo esse transtorno. Por isso que tem equipes lá fazendo o trabalho agora, tentando desobstruir essa rede de esgoto, porque aqui já parou de chover, já faz um bom tempo que parou de chover mais forte, mas mesmo assim a água segue bastante elevada por aqui. Eu vou seguir minha caminhada por aqui, Luciane e Glauco. Quero mostrar um outro perigo que tem, só complicar um pouquinho o Cristiano ali também, ó. Ô, Lucas. Olha só, na calçada, Nossa. Outro trecho aqui, ó. Não sei se o Cristiano vai conseguir mostrar, que o Cristiano tá um pouco mais afastado, ele não consegue olhar para o chão, tem que cuidar da câmera, cuidado aí, Cristiano. Tem que cuidar porque aqui, pode ó, ter buraco, a tampa né? de um bueiro, a tampa de um bueiro aqui, ó, se foi. E ela tá coberta pela água. Então, se o morador, tem morador por aqui, daqui a pouco passa,
acaba caindo nesse bueiro. Eu fiz isso aqui, que tem uma senhora... Cristiano, cuidado aí, vai passar pelo bueiro ali o Cristiano. Vem aqui comigo. Tem uma senhora que eu acho que é moradora aqui da região, parou para tirar foto. Vamos ver. Bom dia, tentando chegar em casa? Não, meu nome é Herta, sou conselheira pelo Orçamento Participativo de Porto Alegre, aqui do Eixo Baltazar. E nós estamos numa luta aí faz muitos anos. Aqui foi feito 2 paliativos na gestão passada. A prefeitura pagou e não resolveu o problema. Então a gente está numa luta com a prefeitura no bairro, os grupos de WhatsApp, tá? E nós estamos com o nosso grupo de conselheiros, delegados e moradores e inclusive, né, pessoas aqui, tá tudo detonado, né? Sempre acontece isso quando chove? Sempre acontece isso, já teve vários protocolos e simplesmente não foi resolvido. Esperamos que agora, com as reportagens, com os pedidos e com a autorização do prefeito Melo, que esse problema seja solucionado. Tem investimentos para cá, para supermercado, para um monte de coisa, o pessoal não pode. O rapaz da fruteira ali está tendo só prejuízo, né? E olha só, a dona Herta falou da fruteira, eu quero mostrar para vocês aqui à nossa esquerda. Aqui, ó, eu falei inclusive com o dono da fruteira, liguei para ele um pouco mais cedo. A fruteira dele, Luciane e Glauco, perdeu tudo, praticamente tudo. As caixas de verdura, de frutas, saíram boiando por ali porque é muita água. Ela está um pouco mais abaixo. Dona Herta me alerta aqui que também tinha bastante freezer ali, material elétrico, equipamento. Tudo isso se perdeu e não foi pela primeira vez. Mais de uma vez que ele perdeu. Até ali, ó. Cristiano, consegue mostrar pra gente mais à nossa direita? Aqui, ó, uma caixa de verdura, por exemplo, que é ali da fruteira, saiu boiando e tá aqui correndo livremente por essa rua. Ô, Lucas, Coisa que aqui a IPTC trancou, mas lá ela não sinalizou. Então o pessoal entra de lá. Então lá precisamos também da IPTC para uma sinalização, né? Isso aí tá bem complicado. Fala, Luciane. Lucas, deixa eu conversar com o pessoal que está chegando agora aqui no SBT Rio Grande, 12:01. Nós estamos trazendo todas as informações a respeito dos transtornos causados por esta chuvarada que não para aqui no Rio Grande do Sul, não está dando trégua. Nós estamos ao vivo lá na Zona Norte, no bairro Jardim Leopoldina, onde está o Lucas Abate. O Guilherme Roquete está lá no bairro Aparício Borges, Zona Leste. A gente tem informações ao vivo também de Santa Maria. Vamos trazer de todas as regiões, porque pelo menos 15 municípios já reportaram problemas para a Defesa Civil. Então nós vamos trazer todas as informações para você que está em casa aí, já está incomodado porque a chuva não para, agora até deu uma trégua, mas ainda há muitos transtornos nas ruas. Aqui em Porto Alegre choveu em torno de 100 milímetros. O que isso significa? Imagina que para todo o mês de setembro são cerca de 140 milímetros. Choveu quase tudo isso em 48 horas. Deixa eu voltar então a falar com o Guilherme Roquete, porque além das informações aqui de Porto Alegre, ele também tem informações sobre Santa Maria, né, Guilherme? Onde além da chuva, também ventou muito forte por lá. Como é que está a situação na região central do estado? Pois é, Luciane, desculpa, Júlio, nosso cinegrafista aqui, me desconcentrei. Luciane, olha só o que aconteceu lá em Santa Maria. 150 metros de lona já foram distribuídos pela Defesa Civil lá da cidade para os moradores, porque realmente com esse vendaval todo foi difícil de segurar a situação. Mais de 30 chamados foram realizados lá pela Prefeitura, né, para as equipes de socorro. E tem mais informações. As equipes da Guarda Municipal, elas também estão orientando as pessoas para que se cuidem na hora de poder fazer o reparo nas casas. E outro alerta está nas ruas de Santa Maria e também nas estradas. A BR-158 tem bloqueio parcial, também tem galhos na pista na região lá de Santa Maria, principalmente no acesso ali, quem vai subir a serra lá para aquela região onde tem o observatório Itaara, o observatório aquele que a nossa ex-colega Bruna Tasqueto sempre nos mandava imagens de lá de Itaara, pois naquela região ali da BR-158
também tem alerta porque tem um bloqueio parcial. E outro problema lá na região de Santa Maria está em ruas e avenidas da cidade, Luciane, porque o que acontece lá? Muito galho caído, placa caída, tem muita situação com transtorno lá em Santa Maria. Não sei se a gente pode ouvir o prefeito agora, o que o prefeito Jorge Pozobon nos diz com relação à cidade lá no centro do estado, que foi realmente uma das mais atingidas por esse temporal. Sim, o prefeito Jorge Pozobon já está aqui posicionado, Guilherme Roquette já está conosco aqui ao vivo. Boa tarde, prefeito, obrigada por conversar com a gente. Então já vamos direto ao assunto, como é que está a situação aí em Santa Maria após esse temporal de muita chuva, muito vento? Como é que está a situação por aí, prefeito? Nós tivemos aqui em Santa Maria um grande temporal com rajadas fortes de vento, chegaram a quase 100 km por hora. Tivemos granizo, graças a Deus, muito leve o granizo aqui em Santa Maria. Nós não tivemos um gravíssimo problema com granizo, já diferente de cidades aqui no entorno de Santa Maria. Vocês moram ali como para São cima Pedro, ou moram aqui mesmo? Tiveram problemas mais fortes, São Pedro foi mais grave a nossa situação, mas principalmente nós estamos aqui no nosso Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, onde a gente tem a sala o gabinete de solução. Não gosto de falar de gabinete de crise. Nós tivemos mais de 500 metros de lona que nós entregamos durante toda a madrugada. Nós temos uma equipe 24 horas por dia para dar essa pronta resposta. Foram 68 locais, 68 atendimentos entre as 8 da noite, às 20 horas da noite de ontem, até às 7 horas da manhã de agora. Então, a gente conseguiu montar um grupo, né, para dar essa pronta resposta. E agora, na avaliação do nosso grupo, eu já quero compartilhar com vocês, a gente está montando... Vamos mostrar agora. Depois aí, a gente atravessa... Desculpa. Não, perdão, prefeito, é que a gente estava aqui com o áudio, estamos todo mundo ao vivo aqui por Porto Alegre, mas pode seguir explicando. Bom, então agora a gente acabou de montar, o que a gente fez? A gente comemorou todas as vitórias, tudo que deu certo até agora, e hoje a gente está fazendo uma avaliação aqui, está aqui o Rodrigo Décimo, vice-prefeito, para ver o que deu errado, o que nós temos que fazer. Então, agora nós vamos pegar uma pessoa de cada secretaria que seja vinculada a algum problema de desastre, de temporal, alguma coisa, e nós vamos formar essas pessoas com a Defesa Civil do Governo do Estado e com os bombeiros. Então, nós vamos montar uma espécie de uma tropa de elite. A gente vai ter o titular e o suplente para dar essa pronta resposta. Porque o que a população quer? Mesmo que tu chegue lá numa rua que está totalmente alagada e tu não consegue resolver na hora, eles querem enxergar o poder público, querem enxergar a pessoa, o poder público lá tentando fazer alguma coisa, mesmo que não consiga resolver. Então é isso que nós estamos nos preparando. Até porque Santa Maria, eu estava conversando com a equipe aqui agora, tivemos a Boate Kiss, tivemos o maior surto de toxoplasmose do mundo, tivemos um surto que matou 2 crianças, uma de 4 e outra de 6 anos de infecção intestinal. Temos agora a pandemia, ou seja, Santa Maria tem ao longo dos anos sendo colocada à prova. Então, mais do que nunca, nós temos que estar preparados e planejados para enfrentar, porque todos os anos temos algum problema, isso é certo, não adianta dizer. Ainda mais, eu fiquei sabendo agora, que eu confesso que eu não sabia, que depois dos Estados Unidos, o Rio Grande do Sul é uma das linhas de pior que tem dos vendavais ali. Sim, então, sim. Isso é tem que saber. A Estael Cias, prefeito, sempre alerta a gente que é o segundo maior corredor, entre aspas, né, de tornado do mundo, aqui toda Exatamente a região isso. Que engloba Rio Grande do Sul, eu não oeste de sabia Santa disso. Catarina. Ô, prefeito, o Glauco aqui tem uma informação, Glauco? São Pedro do Sul, tudo bem, prefeito? Dentro das possibilidades, tudo bem. Olha, São Pedro do Sul realmente foi muito atingido. Fica a cerca de 35 quilômetros de Santa Maria, está sem luz. Aliás, só da região da CS são mais de 100 consumidores no estado sem luz. As imagens, prefeito de Santa Maria, elas nos impactam bastante. A gente está vendo aqui e nós temos inclusive o depoimento de um morador completamente apavorado com o que aconteceu. Vamos ver. O barulho da chuva, que parecia estar chovendo granizo, né? E aquele zunido daí, né? Que deu quando veio tudo, né? Que eu estava numa parte da casa quando caiu, né? E eu tontei um pouco, eu tenho problema de depressão, né? Tontei e não sei se, né? Eu, com um grito da minha guria, né? Que deu me chamando, prejuízo, móveis, tudo, estante, né? Molhou tudo embaixo, em cima. O roupeiro também, né? Cama, nem se fala, né?
que força é essa, né? É uma força superior a qualquer coisa que não tem se imaginar o que é que pode levar esses índios para lá, né? Seu Jânio, prefeito, falando, né, sobre esse susto, esse pavor de ser surpreendido por esses ventos que arrancaram lá o telhado. Vocês ainda estão fazendo toda a contagem dos prejuízos, das perdas, prefeito? Além disso, o que a gente fez no planejamento, só para ter uma base, a gente investiu já até agora 6 milhões de reais em desacionamento. Pelo incrível que pareça, todos os locais de alagamento decorrente de lixo, todos, não tem um local que não seja de lixo. Só para ter uma base, nós já tiramos 100 mil toneladas de lixo de todas as sangas, nossos arroios aqui no entorno de Santa Maria. Mas também é importante dizer que no mapeamento de todos os problemas crônicos que nós temos, agora a relação que a minha equipe da Defesa Civil passou, nós temos com apenas 12 locais que ainda não teve uma intervenção mais forte do poder público. Então, além desses 12 locais, eu vou ver os locais que a gente fez a intervenção e deu certo, os locais que a gente fez a intervenção e não foi resolvido. Então, graças a Deus, a gente tem, junto com o Instituto de Planejamento, a gente tem um mapeamento completo da cidade, todos os locais de risco que nós tínhamos, até para a gente atacar de maneira preventiva. E a novidade que eu vou compartilhar para vocês aqui em primeira mão, desses 12 lugares aqui que nós temos, nesses 12 lugares vai ser pego uma pessoa da comunidade, de cada um dos 12 lugares, e nós iremos formar ele também, vamos capacitar ele com a nossa equipe da Defesa Civil, que é envolver a comunidade, que é aquele cidadão que está lá na ponta, que na hora consegue nos ajudar a dar uma pronta resposta também. Tá certo, muito obrigada pelas informações, prefeito Jorge Pozobon de Santa Maria, falando aqui ao vivo sobre os transtornos causados pelo temporal desta madrugada lá na cidade e também sobre a ação da Defesa Civil para auxiliar e ajudar as famílias prejudicadas por lá. Por enquanto, a Defesa Civil já recebeu mais ou menos 15 municípios que reportaram problemas com os temporais desde o início desta semana. Agora, 12:10, nós estamos trazendo informações ao vivo de todas as regiões do estado sobre os prejuízos causados pelos temporais. E atenção para quem vai pegar a estrada nas próximas horas, porque algumas rodovias federais estão com trânsito lento. Vamos ouvir o que o chefe operacional da PRF de Santa Maria falou sobre o trabalho deles agora pela manhã. Ainda no momento, devemos contabilizar em torno de 20 a 30 pontos com árvores caídas sobre a pista, causando bloqueios parciais da rodovia. Sejam elas nas BR-158, na BR-287, na BR-392. Agora 12:11, vamos para a rua. Lucas Abate está lá na zona norte de Porto Alegre, uma das regiões sempre mais afetadas, né, quando a chuva acaba sendo bem excessiva, como foi esse caso. Aonde você está agora, Lucas? No mesmo ponto, Luciane, Rua Germano Bessler, bairro Jardim Leopoldina, a gente estava um pouco mais abaixo e agora a gente veio para a parte mais alta da rua para mostrar a extensão desse alagamento. Dá para ver que a rua faz uma espécie de U. E lá no meio, Luciane, é bastante profundo. A gente viu o trabalho do Corpo de Bombeiros um pouco antes para resgatar um motorista que ficou preso ali, que ficou praticamente ilhado. E a água chegava, Lucas, na altura do peito. Dá para ver um resgate que eles fizeram hoje, 9h30, por volta das 9h30 da manhã. Os bombeiros pararam por aqui. 4 deles entraram a pé ali, com água até a altura do peito, como a gente consegue ver nas imagens, e foram resgatar um motorista que ficou quase 3 horas preso ali na água, não baixava, não tinha jeito de baixar. Então o que ele fez? Ficou parado dentro do carro e chamou o Corpo de Bombeiros. E nós conversamos com esse motorista e ouve só o que ele nos contou. Quando eu me vi, estava dentro da água. O carro parou, apagou na água e não consegui mais voltar. Me vi envolvido pela água. Ser resgatado pelos bombeiros? Tipo que a água estava subindo. Agora tá a escavadeira ali para me puxar, porque o guindaste não... O guincho não consegue pegar.
Imagina o pavor, né, Glauco, desse motorista que ficou ilhado ali durante 3 horas. Muita gente pode dizer, não, mas não estava tão fundo, mas olha ali os bombeiros. E se daqui a pouco você sai do carro e acaba sendo levado pela buraco, correnteza? Né? Exato, pisa num buraco. Antes o Lucas mesmo mostrou algumas bocas de lobo que estavam sem as tampas. Então olha só o perigo, né, Lucas? E olha o buraco que tem aqui, Luciane, num ponto já seco, que a gente consegue mostrar o perigo. Cristiano, mostra aqui pra gente. Tem um buraco, não tem bueiro e dá direto pra galeria de esgoto. Olha só. As pessoas botaram esses galhos aqui para indicar mais ou menos, mas imagina se o motorista desce do carro caminhando e acaba sendo levado para uma galeria dessas aqui. Esse é o perigo, esse é o temor que se tem ali no meio, porque a água está suja, não tem como enxergar. A gente vê um buraco profundo, a gente está perto aqui olhando, tem quase 2 metros de profundidade, bastante lixo. 2 metros que a gente consegue ver até a água, certamente tem mais água por baixo. Então tem esse risco muito preocupante aqui na região. Daqui a pouco algum morador, uma pessoa desavisada passa por ali e cai num buraco desses. Aí a gente já viu a tragédia que poderia ter acontecido. Não, horrível isso aí. Nossa, terrível, hein, Glauco? E lembrar sempre a moradora que eu acho que o Guilherme Roquette conversou, né? É a questão das doenças também, né? Claro. Porque essa água vai baixar, mas a doença, o que pode contaminar, é rato, é barata, é tudo que é tipo de bicho, né? E nós estamos falando de uma região aí e que tem esgoto misturado com água. Claro, tá? porque então, na verdade sobe tudo, né? Sobe tudo junto, né? Ô Lucas, e você que está aí nessa região desde cedo, você conversou com outros moradores, eles devem estar bem indignados porque é um problema recorrente, né? É um problema recorrente, segundo alguns moradores, já vem aí dos últimos 7, 6 anos que esse problema vai acontecendo e vai se agravando cada vez mais. Há pouco a gente mostrou até a obra ali que está sendo feita para amenizar, mas enquanto isso toda a chuva acaba gerando esse transtorno. A gente pode ouvir um morador desse prédio aqui, à nossa direita, que estava com bastante dificuldade de sair de casa hoje, mas conversou com a gente rapidamente para nos contar o que vem percebendo, vem sentindo aí nos últimos tempos. 7 anos que eu moro aqui e esse alagamento é constante. Cada vez que chove, é isso aí, ó. Aí tem um estacionamento ali, o pessoal tenta sair e não consegue, né? Aí quem tenta sair fica alagado. Uma mercearia que abriu ali não consegue abrir e trabalhar, porque tá tudo alagado. Pois é, o Lucas Abate ao vivo, lá da Zona Norte, do bairro Jardim Leopoldina, que frequentemente acaba presenciando essas cenas quando a gente tem uma chuva um pouco além do normal, né, Glauco? Sabe o que eu pensei também? Já me veio à cabeça uma reportagem que a Luciane Coleman fez na região das Ilhas, que também é um perigo danado. E eu ouvi de pessoas assim, mas por que eles moram lá ainda? Gente, olha só, eu não vou me exaltar, mas esse pessoal, na grande maioria, paga imposto, elege seus representantes, mora em zona urbana, que deveria ter o mínimo de condições. Vamos olhar com um pouco mais de solidariedade e chamar a atenção do poder público que essas pessoas, elas votam, elas são representativas, elas fazem parte de uma comunidade, elas não podem viver dessa forma. Poxa, viu o que esse senhor falou? Há 7 anos é o mesmo problema. Exatamente. O que falta acontecer? É uma tragédia? É uma tragédia que tem que acontecer para mudar tudo isso? Que absurdo, Luciane Coleman. E já teve muita tragédia que aconteceu, Glauco. Lá no bairro Aparício Borges, onde está o Gui, alguns anos atrás, uma mulher foi levada pela enxurrada e acabou morrendo. Então, assim, não é só prejuízos materiais. A gente pode também ter prejuízos humanos. Então, a gente tem que ficar em cima e é por isso que a gente cobra tanto uma resposta da prefeitura, mesmo que os problemas sejam recorrentes, problemas que iniciaram em outras gestões. Vamos lá para o bairro Aparício Borges, onde está o Guilherme Roquette, em meio aí uma correnteza, parece que é um rio aí atrás, hein? Não uma rua, Guilherme. É verdade, essa aqui é a Rua da Represa, Luciane, e ela é uma rua que ela tem muito movimento, ela tem muito trânsito. E eu vou te mostrar agora da onde vem toda essa água. Olha só, a gente vai enfrentar aqui, ó, a pé, o Júlio e eu. Os carros, eles estão passando aqui. Ó, olha só, ô Júlio, vamos parar aqui, ó. Vamos só mostrar, esse aqui é o ponto mais profundo, ó. Eu devo estar aqui com quase 10 centímetros de água aqui em cima da galocha, tá? A moradora vem aqui, ó, do supermercado. Difícil atravessar? Como é que é? Muito difícil, muito difícil. Sempre quando chove é assim? Sim.
Perfeito, olha só a situação da moradora com carne, refrigerante, tudo na mão, atravessando essa água. Mas, Luciane, o que eu quero te dizer com essa história toda aqui? É que aqui a Rua da Represa, ela é uma das principais de acesso à região. Segura um pouquinho, Júlio, aí pra gente mostrar. Olha o pátio dessas casas aqui, ó. Meu Deus. Tomado pela água. Barbaridade. Tá? Não vai muito aí, Júlio, que tem o esgoto. A galeria tá bem aqui, ó, tá? Olha aqui, Luciane, a casa tomada pela água, a garagem da casa tomada pela água. Essa outra casa aqui, a casa número 2, até tem um senhor lá dentro, também tomado pela água. Estão ilhados. Tudo isso aqui, toda essa rua aqui, a rua da... Ilhado, exatamente, as pessoas estão dentro de casa e não conseguem sair, Luciane. Olha só, o que acontece aqui. Cuidado o carro essa aí aqui atrás, é uma das ruas Guilherme. principais aqui do bairro. Vai passar no cantinho ali, Luciane, porque é o lugar mais fácil do carro passar, é pelo canto. Mas o que acontece agora aqui? Olha aqui, ó, a minha galocha, tá? Quase, né? Tô quase molhando a calça aqui já nesse ponto aqui. Essa rua, a Rua da Represa, ela é muito utilizada por motoristas de entrega, motorista de aplicativo, táxi. Tem muito movimento, muita circulação aqui. Vamos fazer a volta de novo aqui, ô Júlio, para poder mostrar, porque esse córrego aqui da onde vem a água, tá? Ele passa entre as residências. A gente vai se aproximando agora aqui, ó, para poder mostrar exatamente a fonte da onde é que vem toda essa água. Tu tá olhando ali embaixo, Luciane, que naquele muro branco ali, ó. Olha a galeria quase tomada pela água, e é justamente essa a reclamação dos moradores aqui na região do bairro Aparício Borges, porque as galerias elas estavam prontas para ser instaladas, já deveriam ter sido colocadas há bastante tempo aqui e não foram, e aí ficaram por aí, ficaram em algum pátio, em algum lugar, e isso aqui poderia estar evitando todo esse drama aqui, toda essa situação da água espalhada aqui pelo bairro Aparício Borges. E daqui, ó, lembra da cachoeira que a gente mostrou lá no início do programa? Lá atrás é que é aquela outra queda, né? A queda maior da água, em que ela deveria entrar embaixo ali, onde a gente está vendo aquele entulho de madeira. Ali era para ser uma galeria, Luciane. Ali era para a água entrar no bueiro e só sair lá, para não passar por cima da rua onde está o carro branco. Mas como é tanta água, não dá vencimento. Fala, Glauco. Não, eu fiquei pensando nessa senhora que você entrevistou aí agora. Estava passando, né, com as compras, né, sacolas. Ela não foi roubar, ela foi comprar. Ela deve estar pronta para fazer o almoço. E ela deve ter olhado assim, o que eu faço? Qual é a alternativa? Poxa, eu não tenho a galocha. A gente está aí protegido. Sempre, né? O Guilherme está com a galocha, está com a capa. Tem gente que não tem isso e tem que enfrentar a doença, o alagamento, mas tem que sair de casa, tem que ir trabalhar, tem que fazer a comida. Sim. Então olhem para essa gente, pelo amor de Deus. São donas de casa, são moradores, é população, é gente querendo São simplesmente cidadãos, viver uma vida digna. Cidadãos que têm direito a uma vida digna, têm direito a sair de casa sem se arriscar no meio desse aguaçal todo aí, essa enxurrada, esse rio. Eu já tô com medo do Guilherme ali, porque apesar de toda a proteção, tem risco, né? Agora imagina esse pessoal, eu já molhei a roupa, de chinelo. Já molhei a roupa aqui, ó. É difícil não se molhar também, né, Guilherme? Não, claro, não tem condições, não tem condições. A gente está aqui para mostrar exatamente como é que as pessoas estão. Nossa é a vida real, né? A gente está ao vivo. Moradores aqui. Exatamente. Ô, Guilherme, exatamente. agora pelo que eu tô vendo, a chuva deu uma trégua. Vou mostrar ou tá chuviscando? Sim. Não, agora a chuva deu uma trégua, agora a chuva parou, mas como essa região aqui ela fica entre duas partes mais altas, né, fica entre dois morros, então a água acaba se concentrando aqui. Toda essa água aqui, Luciane, ela vai parar lá no dilúvio, vai parar lá na Ipiranga, né, naquela região que deságua depois lá no Guaíba. Mas para que ela chegue lá, ela tem todo esse caminho aqui entre as casas para poder atravessar. Olha o carro que vem vindo ali, ó, a água pegando quase no fundo do carro, na parte de baixo do carro, para que o motorista possa atravessar. E é como eu te disse, essa aqui é a Rua da Represa, aqui no bairro Aparício Borges. É uma rua com movimento, porque o pessoal precisa se mobilizar aqui dentro do bairro, precisa atravessar. E se não for ali pelo cantinho, Luciane, não tem condição de passar com o carro. Até porque, olha só, tu vê que tá tudo tomado pela água ali, né? A gente não sabe onde é que tem buraco e onde é que não tem. Daqui a pouco o asfalto se desmanchou. A gente até se arrisca caminhando ali, porque eu viu que os carros estavam passando, né? Mas se daqui a pouco o asfalto se desmanchou e se desfez, daqui a pouco pode até ter um buraco aí. E agora? E agora? Olha a confusão agora, Luciane. Meu Deus. Como é que faz quando vem carro, ó? A gente vai ter que dar licença, eu vou mais pro cantinho aqui, ó.
Isso, não vai mais, senão tu vai cair aqui, Júlio. Tem um motorista aqui nos ajudando aqui, ó, né? Porque, segura um pouquinho aqui, toda vez que chove é assim, como é que... Toda vez que chove é assim, aqui na Rua da Represa. Como é que faz pra atravessar com o carro? Nunca teve problema aí? Já teve, agora é porque a rua tá melhor asfaltada, né? Mas antes, quando não tinha asfalto, formava um valão aqui, não dava de passar nem a pé. Nem ambulância, nem bombeiro, imagina. É um descaso, né? Obrigado. Agora o Olha motorista... o cúmulo, Guilherme. Pra ti também. Olha Pior o cúmulo. que eu lembro, Glauco, eu lembro da Rua da Represa quando era chão batido. Olha o que ele tá falando. Agora tá melhor. Tá melhor. Agora tá melhor. Gente, olhem essas imagens. Agora tá melhor. Olha esse senhor ali, carregando ali um encanamento, meu Deus. Carregando o cano. Carregando o cano, e com gente. todo cuidado, com o pé dentro d'água. Que barbaridade, Guilherme. Deixa eu ver se... Deixa eu ajudar o senhor aqui, peraí. Pra onde é que o senhor vai? Vai mais lá pra frente? Consegue carregar aí? Eu vou lá na Manuel Bittencourt. Lá na Manuel Bittencourt também tava assim, tava complicado? Tava complicado lá na ponte do vasinho ali, mas agora já tá mais baixo um pouco. Certo, olha agora, o senhor então tá levando o cano lá para Manuel Bittencourt, lá para cima, justamente, né, para ver se de repente consegue fazer alguma coisa para driblar. Outro morador aqui, só um pouquinho, o que o senhor ia nos dizer? O rapaz já teve o vídeo do resgate que fizeram aqui agora do bombeiro. A gente vai chegar lá, a pessoa ficou ilhada, como é que foi? Ficou ilhado, ele ficou parado ali, ele não conseguiu sair de casa. Daí ele chamou o bombeiro para tirar. Então, ele filmou lá, ó. A gente vai chegar lá depois. Eu realmente presenciei esse momento do resgate, Luciana. A gente não estava no ar ainda. Júlio, dá um passinho para frente que vem vindo o carro aqui, ó. Tá? Essa casa aqui, essa casa branca, era justamente a casa onde onde foi feito o resgate dos bombeiros. Até agora já não tenho mais certeza se era exatamente essa aqui, mas era uma dessas 3 casas aqui, Luciane, onde o corpo de bombeiros ele estava quando a gente chegou aqui, na região aqui do bairro Aparício Borges, porque a pessoa ficou ilhada dentro de casa e teve que chamar o corpo de bombeiros para que o corpo de bombeiros pudesse chegar lá. Até porque assim, ó, o que a gente está vendo aqui, ó, Luciane? Essa parte aqui tem um córrego, aqui tem um valão. Eu não conseguiria atravessar para chegar ali onde está aquele portão, porque aqui é onde é a água mais profunda. Imagina o perigo sair então, dali não dá daquela para saber, casa. por exemplo, quanto de profundidade. É levado pela correnteza, não tem condição. Possível, porque assim, ó, olha aqui, ó, o asfalto, ele termina aqui, ó, Luciane, olha só, o asfalto termina aqui onde a gente tá agora aqui. Guilherme? Agora, aonde que tem? Oi? Não, não. O morador aqui nos chamando a gente chegar ali. Fala, olha Glauco, o risco, enquanto você se desloca. Olha o risco que representa para as estruturas. Porque a água, ela vai comendo, ela vai corroendo. Essas casas acabam ficando muito mais expostas ao perigo, por isso que a gente vê tantos casos por aí de casas que acabam desabando. Assim, aconteceu isso no bairro Aparício Borges, inclusive, né? Aí, que a gente já comentou. É o risco adicional ainda em relação a esses córregos aí, né? Enquanto não se resolve, né, Glauco, essa situação só vai piorando, porque vem a chuva, a enxurrada leva tudo, acaba cavando mais ali tanto o asfalto, enfim, só piora a situação. Agora, olha aqui, Glauco e Guilherme, o Guilherme deve estar na escuta, eu quero que ele também ouça para depois repassar para a comunidade lá local. A gente recebeu o retorno do secretário de Serviços Urbanos de Porto Alegre, o Marcos Felipe Garcia. O que ele nos passou? Disse que vai verificar a situação descrita pela moradora aí da Rua da Represa sobre essa situação, a falta da canalização, da instalação das galerias, mas que talvez não consiga dar o retorno ainda durante o horário do jornal. Ou seja, a gente está cobrando, Guilherme. Diz pro pessoal que a gente está cobrando, a gente está em cima. E assim, Luciane, não precisa nem ser a moradora para descrever. Eu, Guilherme Roquete, cidadão, morador de Porto Alegre, não moro aqui, moro na Zona Norte, mas cidadão de Porto Alegre, estou testemunhando essa história. Estou testemunhando isso aqui. Não precisa nem a moradora vir nos dizer. Ela nos diz, ela reforça, mas eu estou aqui de testemunha, porque isso aqui, essa corredeira aqui dentro da cidade, isso aqui é uma coisa que é inadmissível. Isso aqui não se pode admitir com moradores, gente que paga imposto. Tem comércio aqui, tem outro comércio ali, gente que paga caro, paga para tu ter um estabelecimento, tu precisa pagar ISS, QN, serviço de qualquer natureza, tem vários impostos municipais, o próprio ICMS que é repassado para o município. E aí, o que tu recebe em termos de serviço do estado e do município? Uma corredeira na frente da tua casa, gente? Não, isso não tá certo. Não tá certo. É uma vergonha mesmo. Obrigada, Guilherme Roquete. Daqui a pouco você volta.
Meio-dia e 28 minutos. A gente segue aqui nessa cobertura completa sobre os prejuízos, os transtornos causados pela chuva em todo o Rio Grande do Sul, em todos os cantos aqui do nosso estado. E falando sobre as chuvas em Ijuí, lá no norte do estado, cerca de 660 residências, gente, mais de 600 casas foram atingidas pelo granizo. Além disso, 5 escolas foram afetadas e 21 mil metros de lonas foram distribuídos entre os moradores para se proteger, porque caiu o granizo, mas depois veio a chuva, né? Então tem que proteger, porque senão fica tudo molhado, se perde muita coisa. Na área rural, pelo menos 15 mil hectares de produção foram atingidos, como plantações de trigo, milho, hortifruti e granjeiros. A Prefeitura e a Defesa Civil estão contabilizando agora os estragos e a cidade deve decretar situação de emergência. Por enquanto, não há desabrigados, apenas pessoas que precisaram ir para a casa de parentes de forma provisória, né, Glauco? A gente sempre fica acompanhando. Nesses casos, a Prefeitura precisa fazer toda a apuração de quem teve problemas. Às vezes, as pessoas não precisam ir para outra casa ou para abrigo, porque coloca a lona, aguarda a chuva passar para então fazer os reparos, né? Mas eu estava olhando, Glauco, aqui o boletim da Defesa Civil, 15 municípios já reportaram problemas e Ijuí é a cidade com mais problemas, mais de 600 casas. Mas esse número é aterrador, 600 casas atingidas é muita coisa, né? Nós temos problemas grandes também em Livramento, a gente já citou aqui, né? A questão de São Pedro do Sul, Alegrete, e aí não é só a água que subiu, é o granizo que caiu em várias cidades. E uma curiosidade aqui, tem granizo que caiu no dia 6, no dia 7 e hoje, dia 8. Sim, o temporal não deu trégua. E qual será que foi a cidade que mais choveu nas últimas horas? A Istael Cias tem a resposta, pode rodar. Nas últimas 48 horas, o município de Alegrete é que lidera o ranking dos maiores acumulados de precipitação por lá. O acumulado passou de 230 milímetros, volume que corresponde aí a 25% acima da média esperada para todo o mês de setembro. Mas não foi só lá. Santiago, região de São Gabriel, Santa Maria, Encruzilhada do Sul, Caçapava do Sul tiveram em média aí de 130 a 150 milímetros nas últimas 48 horas. Aqui mesmo na capital, região metropolitana, tivemos em média entre 80 e 100 milímetros. Volumes muito altos aí num curto espaço de tempo e por isso tivemos diversos transtornos, além do granizo e dos vendavais que foram registrados juntos com esses momentos, com esses pulsos de chuva muito forte que afetou especialmente o centro, oeste, leste e também parte do sul do estado nas últimas 48 horas. Ô, Glauco, mas é muita chuva, né? Eu fico torcendo que essa chuva pudesse pelo menos amenizar o problema da crise hídrica, né? Que pudesse subir um pouquinho aqui no Brasil, já que a gente está sofrendo tanto com o baixo nível nas barragens, né? Que geram energia no nosso país, né? Mas é a tal notícia boa e a ruim. Pois a boa é que choveu bastante, a ruim é que choveu muito em pouco tempo. Então, essa é uma questão que agrava todo esse alagamento que a gente vê por tudo que é parte aí, mas principalmente nessas áreas citadas pela Istael. E agora, Lu, mesmo que pare de chover, não é instantâneo. Não, a gente sabe é. que tem o escoamento, né? Então, tem que ter muito cuidado, inclusive nas rodovias, né? No trânsito. Com certeza. E também não choveu onde deveria para repor a água das barragens, né? Dos reservatórios, para as hidrelétricas, né, poderem operar em capacidade normal, porque todas já estão em níveis muito críticos, né, Glauco? A gente ainda não entrou nessa história, mas é muito sério. Estamos falando de inverno, né? Que costuma ter chuva, mas este ano, bom, aconteceu o que aconteceu, né? Eu dei essa observação porque às vezes a gente olha, mas tá chovendo um monte, como assim? Crise hídrica, crise energética, sim, gente, tá chovendo não onde deveria, né? Meio-dia e 32 minutos, então há 48 horas, a cheia nos rios das regiões oeste, sul e também aqui no Guaíba não para de crescer, ou seja, os níveis estão subindo. E a Defesa Civil alerta para as próximas horas, vamos ouvir o alerta. Aqui chamamos a atenção para o rio Ibirapuitã, na localidade de Alegrete, onde o nível do rio já está em iminente cota de inundação e deve seguir subindo ao longo do dia de hoje.
Também na região dos vales temos o rio Caí, que supera cotas de alerta nessa manhã, porém em relativa estabilidade. Com relação à previsão de novos volumes, ainda no dia de hoje devemos ter mais chuvas na região oeste e porção sul do estado. Com isso, a expectativa é que o nível dos rios siga subindo no Rio Grande do Sul, com alerta para o rio Ibirapuitã e condição de atenção para toda a região hidrográfica do Guaíba, Sul Gaúcho e Baixo Uruguai. Nossa, Glauco, esse é o problema. Às vezes chove na bacia e essa água desce e chega ao Guaíba, que é um delta, né? Ou seja, ele recebe água de vários rios. Exatamente. Nós temos aí também a questão dos agricultores, né? Que muita gente pode ter perdido já, porque chover é bom, é essencial. Mas chover da forma como choveu pode ser ruim, inclusive, para a plantação, né? Não, e caiu muito granizo, né? Exato. Lá em Pejuçara, por exemplo, as lavouras de trigo, é impressionante, elas ficaram totalmente destruídas. Ô Glauco, tem um chamado especial das ruas aqui de Porto Alegre. Lucas Abate está com um entrevistado que, pelo jeito, também está sofrendo com alagamento. Não pode aí circular na Zona Norte, né, Lucas, livremente, porque tem um rio agora na rua. Nem se importa com a chuva, Luciane. Olha só, o Cusco aqui, andando pelo meio do alagamento, veio até a gente só para ganhar um carinho por aqui. Mas a situação segue bem complicada aqui na Germano Basler, na zona norte de Porto Alegre, bairro Jardim Leopoldina. Mesmo ponto que a gente estava mostrando aqui, ó, onde aconteceu aquele resgate hoje de manhã de um motorista. Passou, não viu que a rua era tão profunda, acabou entrando aqui na água e quando chegou a determinado ponto, o carro apagou na altura da roda ali do veículo. E o carro apagou, não conseguiu sair, ficou 3 horas preso no meio da água, não conseguia descer, a gente mostrou, né? É perigoso, tem algumas galerias, tampa de bueiro que está aberta por aqui, então ele precisou aguardar o resgate do Corpo de Bombeiros para conseguir sair daqui. Bom, Luciane, a gente estava mostrando hoje, toda essa situação aqui, todo esse problema que foi gerado, e a nossa produção entrou em contato com a Prefeitura de Porto Alegre para entender o que causou esse problema. E a resposta está justamente aqui na nossa frente. Essa parte aqui entre 2 prédios é uma via e por ali, a 4 metros abaixo da terra, passa uma rede de esgoto. Só que essa rede já existia antes da construção desses prédios. E os prédios foram construídos, aumentou a quantidade de pessoas, aumentou o consumo de água, de esgoto e, claro, a estrutura ficou obstruída. Por isso, no dia 6, a Prefeitura já havia iniciado obras por aqui. Essas obras que a gente vê a retro escavadeira lá no fundo, só que, infelizmente, não deu tempo de evitar todo esse transtorno por aqui. Mas a promessa é de que em 30 dias tudo esteja resolvido. Tá certo. Ô Glauco, agora é aquela coisa, né? São problemas antigos, tem obras, e aí às vezes as próprias obras, a própria solução que ainda não está finalizada, acaba prejudicando ainda mais, né? Porque tem máquinas, ou seja, eles acabam abrindo ali novos buracos, enfim, né? Para fazer a instalação e aquilo justamente acaba dificultando ainda mais o escoamento da água, né? E falou em 30 dias, né? Sim. E as pessoas, poxa, tem que esperar 30... Tem gente esperando há 7 anos. A gente ouviu numa entrevista 7 anos. 7 anos para resolver, então... Bom, se for para resolver, Lu, tomara, né? Com certeza. Ô, Lucas, e pelo que eu tô vendo, a chuva parou, é isso? Parou finalmente, Luciane. Por volta das 9h30, ela começou a diminuir, 10 horas praticamente secou e já faz... Aí dá para dizer 1 hora, 1h30, que parou totalmente a chuva por aqui. Mas não resolveu de nada, a água permanece acumulada, não tem forma de escoar. Facilitou só para nós aqui, que a gente estava se molhando bastante, estava bem difícil de conversar aí com vocês e agora parou. A gente até às vezes parece que quer abrir alguma coisa de claridade um pouquinho maior, não é nem sol, mas sim uma claridade um pouquinho maior, mas logo... Olha aqui, Cristiano, mostra pra gente aqui, ó, esse lado parece que tá um pouquinho mais claro, mas se a gente olhar pro lado, tem umas nuvens um pouco mais escuras. Não sei como é que vai ficar a previsão do tempo, eu sei que a Estael Cia certamente tem a resposta, mas que bom que pelo menos por aqui a chuva deu uma trégua. Não tira a galocha, viu? Não tira a galocha. Não tira. Ô, Lucas, eu te convido então a ouvir a previsão da Estael, porque ela deixou aqui pra gente a previsão para os próximos dias. Parece que a chuva para, Lucas, mas olha, pasmem, vai vir frio. Vamos ouvir.
A expectativa, o que se espera de previsão aí para as próximas horas, nós temos aqui a imagem de satélite, a gente ainda vê muitas nuvens aqui no centro e leste do Rio Grande do Sul. A perspectiva do tempo se manter instável, vai ocorrer melhorias, períodos de sol, inclusive aqui pelo oeste gaúcho, mas o tempo ainda não firma totalmente nesta quarta-feira. Amanhã o sistema de baixa pressão atmosférico ciclone se configura no oceano, ainda pode jogar umidade, trazer nuvens e alguma perspectiva de chuva para a zona sul e parte da campanha do Rio Grande do Sul. Grande parte das áreas na quinta-feira já terão aberturas de sol e o tempo firme entre sexta e sábado com a chegada de uma massa de ar seco e frio. Ainda teremos queda na temperatura que será mais percebida no amanhecer do próximo sábado. Eita, que depois então da chuvarada, tudo molhado, prejuízos por todo o Rio Grande do Sul, ainda vem frio, ou seja, tem gente aí sem telhado e que vai sentir muito frio. A gente espera, Glauco e Guilherme, que possa haver aí uma solução para essas famílias. Mostramos há pouco em Ijuí, mais de 600 casas destelhadas. A gente mostrou também em Santa Maria, muitos problemas de cidades que ficaram extremamente prejudicadas, sem luz, com telhados, com verdadeiras crateras por causa do granizo, ou telhados que foram levados pelo vento. Olha aí Santa Maria, imagens lá da região central. Guilherme, e nesse momento como é que está a situação aí no bairro Aparício Borges, aqui em Porto Alegre? Eu sei que a gente já tem a imagem do resgate que ele mencionou há pouco? Ainda não, Guilherme, mas como é que está a situação nesse momento? Mas eu te conto, Luciane, porque o que acontece aqui, ó, se lá onde está o Lucas o dia está clareando, aqui não, aqui escureceu e voltou a chover. Eu até vou botar o capuz aqui para não molhar a careca. Só que agora eu vou ter que ir lá para outro lado, Luciane, sabe por quê? Porque eu quero conversar lá de novo com a Rosa, que está nos esperando lá do outro lado, e agora o drama vai ser aqui, ó, de volta, tá? Atravessar toda essa água. Eu até tô segurando o cabo do microfone, porque eu já encharquei ele, eu não sei nem se não tá com algum ruído aí no áudio, se tiver, peço desculpa de antemão. Mas olha só, aqui, até o que eu posso perceber é o seguinte, nessa 1 hora que eu tô aqui, talvez tenha baixado um pouco, olha só, já não tem mais tanta correnteza. Mas, Luciane, tu percebe o seguinte, mais de 1 hora a gente está com o programa no ar e a gente está aqui ao vivo desde o início, desde quando o programa começou. Deixa eu baixar o capuz aqui. Desde quando o programa começou a gente está aqui ao vivo. E continua a água escorrendo, continua essa verdadeira corredeira aqui que vai lá para aquele ponto ali da cachoeira. Deixa eu conversar de novo aqui com a Rosa, que é uma das líderes comunitárias aqui da região. Expectativa, Rosa, a prefeitura diz que não sabe, para nós aqui, a prefeitura diz que não sabe se vai conseguir dar um retorno ainda hoje para vocês. Mas qual é a expectativa? O que vocês querem aqui para o bairro? A expectativa é que tão logo eles possam, a gente sabe que a cidade está um caos, a gente entende. Só que isso já vinha sendo falado há muito tempo, visionado esse tipo de situação. Então vamos esperar que morra mais uma Karine? Mais uma pessoa morra aqui, agora já caiu uma casa com crianças, com pessoas aí, né? Essa casa que caiu ali também. Então o que a gente pede, por favor, prefeito Melo, dê uma olhada por nós, olha essa comunidade aqui, nós precisamos urgente que pelo menos ele venha desentupir a princípio para o pessoal poder passar, porque temos crianças que estão vindo para a escola, nós temos pessoas que estão saindo do trabalho ou voltando, indo para o trabalho ou voltando para o trabalho e que precisam transitar aqui, então que ele desobstrua pelo menos o caminho e que tão logo ele possa tirar esse escanamento todos e colocar realmente aquelas galerias que eram as certas para colocar aqui. É isso que a gente pede, que se tenha esse olhar. Eu acredito ainda que o Melo possa fazer alguma coisa por nós. Eu acredito sim, com certeza. Ô Guilherme, deixa eu só resgatar, porque ela falou da Karine e eu não lembrava do nome dela e não lembrava exatamente o ano. Isso aconteceu em 2017. Ela morreu justamente aonde você está, Guilherme. Isso. Porque o volume de chuva naquela época foi muito grande. Ela acabou sendo arrastada pela enxurrada e veio a falecer. Era a Karine, então, que a... Ô, Lu. Oi, diga, que a moradora citou. Eu retiro aquilo que eu falei. Eu disse assim, ó, estão esperando acontecer uma tragédia para fazer uma coisa. Não, já teve tragédia suficiente. Não adiantou. Gente, olha o absurdo. Naquela época, os moradores já reclamavam da ausência da prefeitura no local, da falta de serviços de limpeza, da falta de esgoto, falta de cuidado com as ruas. Em 2017, Guilherme. Pois é, e Luciane, pelo jeito não mudou muito nada, não mudou muito aqui. Vamos de novo aqui na nossa cachoeira, eu vou te mostrar, ó, tem carro passando aqui, tá? Mas agora um pouco menos de correnteza, um pouco menos de nível da água, agora tá bem mais baixo aqui, ó.
Mas olha aqui o que continua ainda descendo de água. A quantidade de água que ainda desce aqui, tudo isso aqui vai parar lá no dilúvio depois. Luciane, eu tinha te dito então que deve ter 1 metro, 1,5 metro talvez de profundidade aqui nesse ponto do bairro Aparício Borges, Luciane. Tá certo, então obrigada, Guilherme. Olha só, a nossa produção, ela continua em contato, viu, com a assessoria da Prefeitura, que disse que a questão foge da alçada e que quem responde pelo problema é a Secretaria de Serviços Urbanos. A Secretaria afirmou que a questão deveria ser verificada pelo DEMAI e então agora a produção entrou em contato com o DEMAI, né? E estamos aguardando uma resposta do DEMAI sobre este problema lá na Rua da Represa. Lembrando que o desabafo da dona Herta, desta líder comunitária, de toda a comunidade, né? É um relato recorrente entre todos os moradores deste bairro ali, a Coronel Aparício Borges. Como a gente disse, em 2017 teve inclusive uma morte, ou seja, 2 mulheres foram arrastadas pela correnteza, pela enxurrada, e uma delas acabou falecendo. E a gente está aqui aberto, então, para o contato da Prefeitura para dar um retorno, uma resposta para essa comunidade que precisa e merece um retorno, merece respeito e dignidade. Agora, 12h44, vamos dar uma respirada, né? Eu sei que a gente está quase virando sapo de tanta chuva, deu uma trégua, então vamos respirar, vamos relaxar, porque o André Har deixou um recadinho pra gente, aquele recado bem embalado. Vamos ouvir. Tem coisa melhor do que ouvir música sem parar. A operadora TIM tá com uma novidade, que é isso mesmo. A música não para. Coloca aí, DJ. Vai, Douglas. Agora no TIM Pré-Top você tem Deezer Go grátis. São milhões e milhões de músicas para você ouvir onde quiser. É TIM Pré-Top, mas olha, pode chamar de TIM Pré-Pop, TIM Pré-Rock, TIM Pré-Funk, TIM Pré-Sertanejo. É o estilo que você escolher. É para explorar todas as possibilidades da música. Mas sabe o que é melhor nisso tudo? É tudo isso sem descontar da sua internet, sem interromper a sua música com anúncios e sem você pagar nada mais. E ainda tem 8 GB para curtir muito na internet. Vai ficar aí parado? Vem logo para o TIM Pré-Top e aproveite essa super oferta. Muita internet, mais WhatsApp por R$15 por 15 dias. Mais uma vantagem que a TIM traz para você. Quem compara, vem para TIM. TIM, imagine as possibilidades. E do Please Don't Stop the Music, vamos pro Mas Não Para Esse Vaneirão, porque atenção vivente, o tradicionalismo gaúcho elege representantes por todo o Rio Grande do Sul. Fique atento às datas. 59 prendas e 20 peões regionais nas categorias Mirim, Juvenil e Adulto estão disputando 18 vagas para a prenda do Rio Grande do Sul e para peão, guri e piá farroupilha. Normalmente essa fase ocorre em um único local. Mas como em 2020 ela não foi realizada por causa da pandemia, o MTG decidiu direcionar essa etapa para as sedes regionais. O resultado final será divulgado no dia 11 de setembro e a entrega de faixas e crachás será no domingo, dia 12. Vale lembrar que para estar nessa fase, os concorrentes precisam vencer dentro do seu próprio CTG e depois ganhar nas etapas regionais, que estão sendo realizadas em paralelo e que classificam para o estadual do ano que vem. Cada uma dessas fases acontece em anos diferentes, sendo uma longa jornada até a consagração estadual. E daqui a pouco tem o esporte aqui no SBT Rio Grande. E o Jeremias tem novas informações sobre a volta das torcidas aos estádios. E ainda tem mais informações sobre as chuvas, com o Guilherme Roquette. Mais informações, Luciane, porque apesar dessa molhaçada toda, também tem muita gente ainda sem luz no Rio Grande do Sul. E daqui a pouco eu volto com todos esses números de quem não consegue nem se secar em casa. Tudo isso e muito mais, logo depois do intervalo, a gente volta já. Nós voltamos ao vivo para todo o Rio Grande do Sul, com todas as notícias, uma cobertura completa sobre os transtornos causados pela chuva em todos os cantos aqui do nosso estado. Agora 12h51, olha só essa imagem.
Um resgate que aconteceu nesta manhã pelos bombeiros lá na Rua da Represa, local onde o Guilherme Roquette está ao vivo e que mencionou há pouco que houve um resgate de um morador que não estava conseguindo sair de casa e estava literalmente ilhado. E os bombeiros precisaram agir, precisaram resgatar esse morador, olha lá, com muito cuidado, porque realmente logo mais cedo estava com muita correnteza ali, essas águas ali que cortam, né, que passam pela Rua da Represa, que praticamente virou a Rua da Cachoeira, e conseguiram tirar então um morador com segurança. Guilherme Roquette, esse resgate aconteceu bem naquele poste lá que está atrás de você. Nós estamos vendo aqui as imagens desse resgate e bem naquele poste lá atrás de você é onde ocorreu este resgate, Guilherme. Exatamente, Luciane. Eu vou me virar aqui então para que a gente possa ver. Foi um pouquinho atrás daquele poste ali, onde aconteceu esse resgate, porque ali onde está vindo a água atrás do poste, ela está bem profunda. Ela é uma região ali onde ela tem uma espécie de valo, onde ela vai então entrar na boca de lobo e deveria passar por baixo, mas não passa, né? Porque não dá vazão. É isso que está acontecendo aqui. Aliás, é até uma ironia chamar de Rua da Represa, porque represada essa água não tá, né? Ela tá a Rua da Cachoeira mesmo. É uma ironia mesmo chamar isso aqui de Rua da Represa. Ô, Guilherme, e porque a não falta tem nada de luz? Represado aqui. E a falta de luz, né? A gente sabe que tem. Quando chove, acaba faltando luz, e eu sei que tem muito morador que ainda está sem energia elétrica. Tem, Luciane. Aqui nessa região até que tem luz, mas eu vou te dar alguns números aqui do interior do estado, porque na região da RGE tem 40 mil clientes sem luz, principalmente na região central do estado, entre Santa Maria e Santiago. Já na área de concessão da SE são 111 mil clientes sem energia elétrica, 50 mil lá no sul do estado, 21 mil no litoral norte, 21 mil no litoral sul e mais 15 mil na região da Campanha. E na região central do estado, que também é uma área de concessão da CE, são 4 mil pessoas que estão sem energia elétrica, Luciane. Tá certo, obrigada pelas informações. Não adianta, né, Glauco? Chuva, vento e raios. Ontem, inclusive, Rio Grande do Sul foi o estado brasileiro com a maior incidência de raios, mais de 250 mil. Acaba dando nisso, né? Falta de luz é sempre recorrente, né? Quando isso acontece, né, Glauco? Tem que ter muito cuidado, né, Lu? Muito cuidado. Vamos mudar de assunto, hora do esporte. Tá aqui na roda, deixa eu chamar o Jeremias Werneck, que hoje não tá no estúdio, tá de casa, Jeremias. Tem medo de chuva, GG? Era só o que me faltava. Feito de açúcar, mamãe sou feito de açúcar. Tá bom. Então, o Glauco e Jeremias, a CBF tinha convocado uma reunião para os clubes para falar sobre a volta da torcida para os estádios. Já terminou, GG, essa reunião, hein? Não, Lu, Glauco, todo mundo que está com a gente, a reunião está acontecendo, é uma reunião virtual, né, pela internet, mas eu acabei de trocar mensagens e ainda não terminou a reunião. Só que é preciso dizer que o bicho está pegando aqui, gente. A Prefeitura do Rio autorizou o Flamengo a ter público em 3 jogos, tá? E o Flamengo não foi na reunião. O Flamengo disse que a CBF não tem competência para discutir essa situação e não foi na reunião. E o Grêmio, Glauco, tem 2 jogos contra o Flamengo. E o Grêmio tá pistola com o jogo da volta da Copa do Brasil. E o Grêmio tá falando o seguinte, se tiver torcida no jogo da Copa do Brasil, o Grêmio não entra em campo. Nossa Senhora! Agora, deixa eu lembrar também, Jeremias, que eu conversei com o presidente Romildo Bolzan, isso foi na semana passada, né? E ele me disse assim, ó, não há a mínima possibilidade do jogo da volta pela Copa do Brasil ter público. Mas por quê, presidente? Pela questão da equidade, ou seja, vale para um, vale para outro. Não teve público em Porto Alegre, não tem no Rio de Janeiro. É hora de saber, afinal de contas, quem é que manda nisso aí, né, Jeremias? O que vai acontecer? É isso que tá pegando. É evidente, né, gente, que o Grêmio tomou 4-0 no primeiro jogo desse mata-mata da Copa do Brasil. É uma partida só para cumprir tabela, mas o Grêmio tá batendo o pé, isonomia, equidade. Não teve torcida aqui, não pode ter lá. Essa reunião tá seguindo e deve ter desdobramentos. A tarde promete. A informação prévia, Glauco, é que os clubes não estão topando liberar a torcida já no final de semana, tá? No Campeonato. Lembrando que aqui no Rio Grande do Sul, Lu,
Jeremias, já tem público nos estádios, né? Sim, por exemplo, já a divisão de autorizado. acesso começou no Clássico Baguá, no último domingo. 300 torcedores, é relativo à capacidade do estádio, enfim. Mas aí, no Campeonato Brasileiro, a história é diferente, né, Lu? E os gremistas, hein, gente, estão bem ansiosos com a despedida do Maicon. Vai ter uma coletiva, é isso? Quando, Gê? Daqui a pouco, 2 da tarde. 2 da tarde, uma entrevista coletiva do Maicon. Mas ele já se despediu, né? Ele foi no CT recolher as coisas dele lá do armário. Ele teve uma bonita despedida, né, Glauco? Muito legal, até porque ele é muito querido pelos funcionários, né? Tem uma foto rolando, inclusive, por aí, né? Do pessoal todo no vestiário, bastidores ali, aquele pessoal que faz funcionar realmente o clube, né? Desde o roupeiro, massagista, enfim. Deram uma camisa personalizada para ele, tiraram foto. E aí as imagens, né, do pessoal se despedindo do Maicon, grande capitão do Grêmio. Bom, e falando em Grêmio, hein, ô Glauco, ontem o Grêmio não entrou em campo, quem entrou foi o Juventude, mas graças ao resultado acaba piorando também a situação do Tricolor, hein? Na verdade, assim, o Grêmio tem que fazer por si também, mas ontem, realmente, o Juventude entrou em campo, jogou lá no Itaquerão, empatou em 1-1. Eu não sei se Jeremias viu o jogo, o Juventude muito bem saiu na frente com o Ricardo Bueno. E depois o Roger Guedes, estreante, empatou numa cobrança de falta aí já, no apagar das luzes. Enfim, o fato é que o Grêmio teve um resultado para abrir ainda mais o olho, se é que já não abriu, Jeremias. Tá os 2 olhos abertos. E nesse caso aí, pro Juventude, é um resultado horrível, né? O Juventude jogou melhor do que o Corinthians o tempo todo, Glauco. Pois é, rapaz, olha, pela forma com que jogou o Juventude, não merecia. Essa é a verdade. Ô, Lu, vamos falar em Inter, hein, Glauco? Vamos falar pro outro lado, né? Vamos falar. Ô, Jeremias, 5 jogos que o Inter não perde, hein? Já dá para comemorar? Ou você acha que é um pouquinho antecipado? Olha, o Inter poderia ter engatado mais vitórias, né? Tá sem perder esse tempo todo, mas eu esperava um pouquinho mais de vitória para o Inter subir um pouco mais, pegar o elevador e aparecer mais em cima na tabela, né, Glauco? Mas claro que uma sequência sem derrotas é sempre boa, né? Eu tô muito curioso para saber o que significou essa parada sem jogos, né? E só com treinamentos. Porque o Aguirre sofreu um monte de crítica, mas o Inter, nos últimos resultados, vem dando uma subida. Eu quero saber como vai ser este Inter agora pós-parada. O Inter que vai ter, de repente, daqui a pouco, o Edenilson de volta, né, Jeremias? Que é um jogador, hoje, incontestável, de novo para a formação colorada. Só que agora, neste momento, ele está na seleção, né? Pagando mico. Essa é a verdade. Sim, senhor. Mas o que eu vou... Tá, mas o que foi? Ele virou cantor, hein, Glauco? Mas é que sabe o que é? O cara que chega na seleção, pela primeira vez, ele tem que pagar uma prenda. E foi isso que aconteceu com o Edenilson. Roda aí. Meu nome é Edenilson. Primeiramente, agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui hoje com vocês. É um momento muito importante para mim, para minha família, estar podendo representar a seleção, e eu estar aqui hoje é uma felicidade imensa. Só isso? Tem mais? Agradecer também ao pessoal da comissão. Quem? Ter lembrado. O pessoal da comissão, né? Professor. Obrigado, chefe. Cara, fiquei 2 dias sem dormir pensando numa música. Não, daí eu pensei numa que fosse agradar todo mundo, que tem mais jovens, mais velhos, todo mundo deve saber essa. Dani, o seu Miranda, o Hulk. Sábado na balada. Começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Me avisa quando acabar. Nossa, assim você me mata, hein? Ufa, ô Jeremias, meu Deus do céu. Como eu queria que caísse o ponto, o retorno, mas nessa hora não cai, rapaz. Não foi tão ruim, pelo menos a gente deu risada. Agora, é muito engraçado isso aí, né? Olha o estilo de Edenilson. Você viu o vídeo, Jeremias? Aquele óculos do Shop Chão, sabe?
que escolhe com o pé. Passa o pé pra escolher. A que vocês estão falando, quero ver vocês cantarem melhor, hein? Não, cada um sabe, né, o limite do ridículo. Agora, é obrigatório, é claro que isso aí faz parte de uma confraternização, até para integrar mais o pessoal. Lembrando que é a primeira vez do Edenilson na seleção, né? Apesar dele ser velhinho e tal, sempre tem a primeira vez. E aí ele tem que pagar essa prenda, pagar esse mico aí que os mais jovens, os mais velhos têm que pagar quando chega na seleção brasileira. Eu gosto mais dele jogando, tá? Cantando. Ai, ai, ai. Fala, Jeremias, tá com o dedinho ali levantado? Como assim o Edenilson é velhinho? O Edenilson tem 31 anos. Se o Edenilson é velhinho, o que sobra pro Glauco, por exemplo? Não. Provocação não. Olha aqui, ó. Eu vou denunciar. Esse negócio eu já falei aqui. Me respeite, que eu sou velho, mas não sou surdo. Eu escuto o que vocês estão falando aí, hein? Ó, que eu vou denunciar, tá bom? Ó, vamos festejar uma medalha de ouro? Eu convido vocês. Vamos? Ah, eu quero. Ah, porque tem um craque que retornou ao Rio Grande do Sul e ele trouxe na bagagem a medalha de ouro dos Jogos Paralímpicos lá de Tóquio. Tô falando de quem? Do Ricardinho, que é o craque da seleção de 5, né, para deficientes visuais, enfim, e que ganhou, junto com a seleção brasileira, a 5ª medalha de ouro para o Brasil em Jogos Paralímpicos. Vamos ver o material aí. Festa para quem voltou com medalha na bagagem de novo. A viagem é muito longa, né? E quando a gente chega em casa, é uma sensação boa, né, cara, de dever cumprido. A gente sai para essas empreitadas, mas quando a gente volta para casa, segue a vida do mesmo jeito. E a gente tem que estar perto dos nossos, né? O Brasil de Ricardinho lotou a mala com o título pela 5ª vez. Agora a conquista veio com vitória diante da Argentina. E no torneio rolou triunfo contra um adversário a mais. Montaram uma tabela de jogos, onde a gente jogou 3 partidas seguidas, 11h30 da manhã, num calor escaldante do Japão, que só o Brasil passou por isso. Difícil, cara, o Brasil lutou contra muita gente. Ricardinho foi o único gaúcho a voltar de Tóquio com o ouro. Agora ele tem 4 medalhas douradas no armário e anda com a mais recente assim bem pertinho, porque o maior medalhista da história do Rio Grande do Sul sabe o significado de tudo isso. É um privilégio, às vezes a ficha nem cai. Eu estava falando com os colegas lá da seleção brasileira. É difícil acreditar, meu. O Brasil jogou 5 Paralimpíadas e ganhou as 5, sem perder nenhum jogo. Eu participei das últimas 4, né? É algo, assim, histórico. Nós entramos para a história. Nenhuma outra equipe conseguiu fazer algo parecido. E não sei se alguém vai fazer, cara. Isso aí, futuro a Deus pertence, mas não é fácil. Os planos para Paris 2024 já começaram. Até aquele sobre as malas. Que chique no último que seria, né? Não. Paris o negócio tem um requinte a mais aí. Vamos ver, né? Eu já tô pensando assim, ó, quantidade de perfume que vão pedir pra eu trazer e eu vou ter que marchar com isso aí, né, velho? Tem que dar o migué, vou dizer que a mala tá cheia, que não cabe mais nada. Excesso de bagagem garantido. Que seja como em Tóquio. Excesso de bagagem e de talento, hein? Perfume! O que achou, Jeremias, hein? O Ricardinho é um craque dentro e fora das quadras, dos gramados, Glauco, Lu. Ele é de uma energia, de uma simpatia. Ele é comparado ao Neymar, né? Na categoria. E o papo com ele flui de uma maneira assim, cara. Ele fez 119 gols na seleção brasileira, tá, Glauco? Só isso, né? 119 gols. E fora das quadras, ele faz golaços como essa entrevista maravilhosa. E olha só, a gente fala tanto das dificuldades do futebol feminino, você não imagina o que é a dificuldade desse pessoal aí para treinar, para viajar, para ter patrocínio. Parabéns, mais do que nunca, vocês são campeões, mesmo sem medalha. Essa é que é a verdade. Ô Luciane, tira o chapéu, tá? Tirei o chapéu pro Ricardinho e pra esse pessoal. Eu também tirei e que essas experiências, né, que a gente mostra aqui, que sirvam de exemplo, os patrocinadores olharem para esses atletas maravilhosos que estão fazendo história, né? Tomara.
Tá certo. Ô Jeremias, Glauco, obrigada pelas informações. Deixa eu dar aqui um retorno da Prefeitura para o pessoal lá do bairro Aparício Borges, que a gente acompanhou durante todo o jornal, da Rua da Represa, porque a gente recebeu agora a resposta. O que a Prefeitura diz? Que as margens ali dos arroios são áreas naturais para extravasar as águas. Diz, inclusive, que as moradias ali na região, há várias áreas que são acompanhadas, analisadas pelo Serviço Geológico e que são áreas irregulares. As construções causam o estrangulamento, então, dessas margens, dificultando, então, o escoamento e a vazão do arroio Moinho. Para resolver a situação é necessária a remoção das moradias em todo o leito e obras de macrodrenagem do arroio Moinho. Isso tudo deveria, mais ou menos, estar orçado em 42 milhões de reais neste semestre. Então, o DEMAI está licitando serviços de dragagem que também contemplam parte do arroio. Está aí, então, o retorno da Prefeitura de Porto Alegre do DEMAI. Obrigada pela companhia, Glauco. Obrigada pela companhia, você aí de casa. Amanhã a gente está de volta às 7h20. Marcelo Chemari. Tchau, tchau.